Olá, a paz do Senhor Jesus. Iniciando mais um vídeo da série Sabedoria Divina. Hoje nós estamos fechando com chave de ouro esse tema tão importante. Eu vou até colocar na tela para você. O nosso tema, eu estou com a garganta um pouco rouca. O nosso tema é esse aí que nós estamos fechando hoje. Estamos na 13ª lição, né, da série Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Então, quando você está agora assistindo esse vídeo pré-gravado, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Vem comigo, eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. O nosso tema de hoje, para fechar a nossa série Sabedoria de Deus, eu intitulei lá na nossa playlist Em Busca do Conhecimento, certo? O tema de hoje é tema a Deus em todo o tempo. Abre aspas, de tudo o que se tem ouvido, o fim é tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Obedecer aos mandamentos do Senhor é a prova de que vivemos uma vida justa diante dos homens e de Deus. Eu quero que você aprenda e esteja apto após esta aula a saber que somos criaturas e que Deus é o Criador. Então, nós somos criatura e Deus é Criador. E você precisa aprender a ponto de poder explicar os dois grandes momentos da vida, a juventude e velhice, e as duas dimensões da existência humana, a corporal e a espiritual. Você também precisa saber analisar a oblação e a generosidade dos filipenses. Salomão chega ao final de suas reflexões acerca da vida, entre aspas, debaixo do sol. O pregador conclui o seu ensino no capítulo 12 de Eclesiastes, contrastando vividamente os distintos momentos da vida humana, juventude e velhice, alegria, tristeza, vida e morte, presente, futuro, temporal e eterno. O estilo adotado por Salomão deixa-nos a sensação de que ele processa a sua reflexão de trás para frente. O autor fala da juventude a partir de uma análise realista da velhice. Fala da vida com os olhos fitos na morte. Fala do temporal com os olhos voltados ao eterno. Fala da criatura a partir do Criador. E fala do prazer da vida sem perder de vista o julgamento final. Nesse último episódio, veremos como o ensinamento do pregador nos ajuda a construir uma vida sadia e fundamentada no temor do Altíssimo. Vamos para a palavra-chave. Já deu para entender que a palavra-chave é temor. O que é temor? Sentimento profundo de respeito e obediência. Então, quando você diz, eu sou temente a Deus, não quer dizer que você tem medo de Deus, quer dizer que você o respeita, que você o obedece, tá certo? O tópico de número 2, uma verdade que não pode ser esquecida. Primeiro ponto, somos criatura.
O último capítulo de Eclesiastes inicia-se com uma exortação a que nos lembremos do nosso Criador. Uma das doutrinas mais bem definidas da Bíblia é da criação. Pela fé, cremos no Deus Criador do universo, Hebreus 11, 3. Mas aqui não temos o interesse apologético de provar a existência de Deus, pois Salomão parte do princípio de que Deus é e que os seus leitores têm isso muito bem resolvido. Eu também não quero aqui tentar provar para você a existência de Deus, pois se você está me ouvindo, me assistindo, é porque você, obviamente, tem conhecimento da existência de Deus, você crê nisto, né? Com a expressão, abre aspas, lembra-te do teu Criador, fecha aspas, o sábio ensina aos homens que eles não passam de criaturas. O termo hebraico para lembrar, zakar, reforça essa ideia. Ele significa recordar, trazer à mente, fazer um memorial. É como se o pregador dissesse, abre aspas, coloque isso em sua mente e, se possível, faça um memorial. Não esqueça de que você é criatura e que há um Criador, fecha aspas. Segundo ponto, há um Criador. Se em Eclesiastes 12:1 o pregador revela Deus como Criador, no versículo 13 o livro mostra o Pai Celeste como o soberano juiz. Foi Deus quem criou e modelou a criatura, a quem ele chamou de homem. Este fato nos obriga a enxergar o ser humano como criatura de Deus, e Deus como Criador. O homem como ser temporal e Deus como o eterno. Portanto, a partir dessa compreensão, podemos encarar a vida com mais humildade e prudência. Ok. Em resumo, nós podemos destacar que uma verdade que não pode ser esquecida é que somos criatura e que Deus é um criador, e que há um Criador, que é Deus. O tópico de número 2 nos leva aos dois grandes momentos da vida. Primeiro, a juventude. Salomão passa a falar sobre a juventude, ou seja, o estágio da vida que representa o período de maior vigor. Ele se vale de várias figuras para demonstrar a nossa finitude e quão frágeis somos. Em Eclesiastes 11, versículo 9, Salomão havia falado da juventude, destacando-a como uma fase de recreação e de satisfação. Tais metáforas criam a imagem da exuberância, elemento característico da mocidade. Elas denotam que, nessa fase da vida, as pessoas não se preocupam com lembranças, memoriais ou história. É como se não houvesse um referencial, mas em o Novo Testamento o autor sagrado mostra esse referencial, em Hebreus 12, versículo 2. Jesus Cristo e exorta-nos a viver a vida com os olhos fitos no Mestre. Segundo ponto, a velhice. No Eclesiastes, a juventude é vista como um estágio inicial e intenso da vida, enquanto a velhice aparece como o último estágio da existência, onde nada mais parece fazer sentido. O corpo físico, outrora forte, robusto e cheio de vigor, agora se mostra enfraquecido pelos anos da vida. De forma metafórica, o sábio prova que a velhice é bem diferente da juventude. O prazer não é como antes. Capítulo 12, versículo 1. O sol não brilha com o mesmo esplendor. Capítulo 12, versículo 2.
e o metabolismo do corpo não funciona como no passado. Eclesiastes 2, 12, dos 3 ao 5. Enfim, a velhice mostra-nos como somos frágeis, sujeitos a quebrar a qualquer instante. Eclesiastes 12, 6. Em resumo, os dois grandes momentos da vida que o sábio apresenta no Eclesiastes são a juventude e a velhice. O terceiro tópico nos fala de as diferentes dimensões da existência humana. A primeira delas é a corporal, os sentimentos e fatos experimentados na vida, alegrias ou tristezas, acertos ou erros, o presente ou o passado, apenas são possíveis por causa da dimensão corporal de nossa existência. O rei Salomão chama-nos a atenção para esse fato ao dizer que, abre aspas, o pó volta à terra como o era, fecha aspas, Eclesiastes 2:7, parte A. O texto bíblico denota que possuímos um corpo sujeito às limitações de espaço e de tempo. Por isso não devemos esquecer que somos absolutamente finitos. Isto não significa que não temos valor. Ao contrário, a Escritura demonstra que a dimensão temporal é tão importante quanto a espiritual. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, não há dualismo entre o corpo e o espírito, como se este fosse bom e aquele fosse mal. Portanto, devemos cuidar do nosso corpo e usá-lo sempre para a glória de Deus. Então vamos ver o segundo ponto, que é a parte espiritual. Eclesiastes 12, versículo 7, parte B, revela que possuímos uma dimensão espiritual da vida, pois o nosso espírito voltará, entre aspas, a Deus que o deu. O contexto do capítulo 12 de Eclesiastes faz um contraste entre o temporal e o eterno, não deixando dúvidas que o termo hebraico, ruach, traduzido por fôlego, hálito e espírito, significa precisamente espírito, como a parte imaterial do homem. 1 Tessalonicenses 5, 23, 2 Coríntios 5, 8 e Filemão 1, 23. Assim como cuidamos da nossa dimensão material, devemos cuidar da espiritual. 2 Coríntios 7:1, 1 Timóteo 4:8. E apesar de o homem ser constituído por duas dimensões existenciais, a humana e a espiritual, elas não são independentes entre si, pois o homem é um ser integral. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Em resumo, as duas distintas dimensões da existência humana encontradas no livro de Eclesiastes são a corporal e a espiritual. E, fechando aqui com o nosso tópico de número 4, que nos apresenta a prestação de contas, prestando conta de tudo. Primeiro ponto, guardando o mandamento. Após falar da brevidade da vida e da necessidade de se buscar a Deus, se buscar em Deus um sentido para ela, o sábio conclui que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Aqui há duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a vida é dinâmica, mas precisa de regras e normas. Segunda, é nosso dever ouvir e guardar a palavra do Senhor no coração. O mandamento divino é constituído de princípios eternos e, para o nosso próprio bem,
temos de observá-los e acatá-los integralmente, fazendo tudo quanto o Criador requer de nós, pois esta é a vontade de Deus. 1 de João 5, versículo 3. Segundo ponto, aguardando o julgamento. Nas últimas palavras do Eclesiastes, há uma séria advertência sobre o julgamento a que todo ser humano estará sujeito. O pregador diz que, abre aspas, Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Fecha aspas. Eclesiastes 2:14. As nossas obras e ações serão avaliadas por Deus, pois para Ele os valores estão bem definidos. O certo e o errado nunca mudam. O termo hebraico mishpat, usado nas últimas palavras de Salomão, possui o sentido jurídico de tomada de decisão. Chegará, pois, o dia da prestação de contas de todos os homens. O justo juiz decidirá o nosso destino. Romanos 14, 10 e 12. Tais palavras não são intimidatórias, mas um convite a vivermos com responsabilidade diante de Deus e da sociedade. Em resumo, podemos dizer que todo homem não deve esquecer isso. Um dia prestaremos contas de tudo a Deus. Em conclusão, nós diremos que a vida é um contraste entre a alegria e a tristeza, entre a juventude e a velhice, entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. Não há como fugir a essa realidade. Sabendo que a nossa vida, entre aspas, debaixo do sol, é tão fugaz, cabe-nos procurar vivê-la da melhor maneira possível, pois esse é um dom do Criador. Salomão, em sua singular sabedoria, nos ensina: tema a Deus em todo o tempo, só assim seremos felizes. Vamos então fechar com chave de ouro com 2 subsídios, 2 auxílios bibliográficos para deixarmos aqui registrado, documentado os direitos autorais dos comentaristas. Auxílio bibliográfico 1. Vamos lá. Está aí na tela para você. Subsídio teológico. Os jovens devem ser ensinados a considerar a Deus como supremo. Ele expõe a verdade de que o temor ao Senhor é o princípio da ciência. Provérbios 1, versículo 7. É a parte principal do conhecimento, é o que inicia o conhecimento, isto é, primeiro de todas as coisas que devem ser conhecidas. Esta é a mais evidente, que Deus deve ser temido, deve ser reverenciado, servido e adorado. Este é o princípio do conhecimento, e não sabem nada os que não sabem isto. Segundo ponto, para adquirir todo o conhecimento útil, é extremamente necessário que temamos a Deus. Nós não somos qualificados para nos beneficiar nas instruções que nos são dadas, e a menos que nossas mentes sejam possuídas por uma santa reverência por Deus, e que cada pensamento em nós seja levado à obediência a Ele. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deve conhecer a sua doutrina. João 7,17. Terceiro, assim como todo o nosso conhecimento deve se originar do temor a Deus, ele também tende a esse temor como sua perfeição e centro.
sabem o suficiente os que sabem como temer a Deus, que são cuidadosos em todas as coisas para agradar a Ele e temerosos de ofendê-lo em alguma coisa. Isto é o alfa e o ômega do conhecimento. Então está aqui o autor, comentário bíblico Antigo Testamento, Joá Cantares, de Salomão, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2010, página 720. Auxílio bibliográfico 2. O subsídio teológico, prestando contas à luz do Sermão do Monte. Vamos ver. Em um importante sentido, todo o Sermão do Monte representa uma simples expansão desse apelo compassivo, começando no mesmo ponto de partida. Um lamento sobre a iminente destruição de Jerusalém, Cristo simplesmente amplia a sua perspectiva e transmite aos discípulos um extenso apelo que inclui desde o futuro escatológico até o momento do seu retorno e do juízo que acompanhará. Portanto, esse mesmo Espírito que inspirou o pranto de Cristo sobre a cidade de Jerusalém permeia e dá um colorido a todo o Sermão do Monte. E Mateus, que estava presente, ouviu em primeira mão, registrou tudo isso no seu evangelho, que é como um farol para todos os pecadores. Em todos os tempos, trata-se do último e terno apelo do Senhor para o arrependimento antes que seja tarde demais. Examinando esse sermão, também veremos que todos os vários apelos de Jesus para sermos fiéis e todas as suas advertências para estarmos preparados ficam reduzidas a isso. Eles representam um compassivo convite para nos arrependermos e crermos. Ele está nos prevenindo de que devemos nos preparar para a sua vinda, porque quando retornar, ele trará o juízo final. E ao concluir o seu sermão, ele descreve detalhadamente esse juízo. Essa parte remanescente do Sermão do Monte transmite uma das mais severas e solenes advertências sobre o juízo em toda a Escritura. Cristo, o grande pastor, será juiz e irá separar as suas ovelhas dos bodes. Estas palavras de Cristo não foram registradas em nenhum dos outros evangelhos, mas Mateus, pretendendo retratar Cristo como rei, mostra-o aqui sendo sentado no seu trono terreno. Na verdade, esse juízo será o primeiro ato depois do seu glorioso retorno à terra, sugerindo que esta será a sua primeira atividade como governante da terra. Salmos 2, 8 ao 12. Esse evento inaugura, portanto, o reino milenial e é distinto do juízo do grande trono branco, descrito em Apocalipse, capítulo 20, que ocorre depois que a era milenial chega ao fim. Nesse caso, Cristo está julgando aqueles que estarão vivos no seu retorno e irá separar as ovelhas, os verdadeiros crentes, dos bodes, os descrentes. Os bodes representam a mesma classe de pessoa que são retratadas como servos maus, como virgens imprudentes e como escravo infiel nas parábolas imediatamente precedentes. Então, está aí para você a referência, né? A segunda vinda, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2008, páginas 180 e 181.
Eu não sei pronunciar aqui esse nome todo aqui do John, J.R. MacArthur, sei lá, deixa para lá, a gente não sabe falar inglês, então não vamos ficar inventando, né? E eu quero, nesse momento, encerrando não só esse vídeo, como também encerrando essa série, né, que eu acredito que foi uma bênção para você, assim como foi para mim, nós conhecendo a sabedoria de Deus, né? Adquirindo o conhecimento de Deus. Então, eu vou colocar mais uma vez para você aí a nossa capa. Nós finalizamos então hoje, Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes, tá certo? E eu quero hoje aqui agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, os nossos vídeos, nossas lives, né? Eu quero começar agradecendo a minha esposa Marta, que sempre está me dando um suporte quando estamos ao vivo, a minha nora Laine, que também faz o mesmo, e a todos vocês que nos assistem aqui no condomínio residencial Asa Branca. Podemos citar toda a família do irmão Pedro Lopes Soares, né? Seus filhos, a esposa, o genro, também a sogra, nossa irmã Sebastiana. Um abraço especial para toda essa família. Também a família da irmã Josenilda, né, que é uma grande amiga nossa, aqui do condomínio. Nosso irmão Heraldo, a nossa irmã Ana Pereira, né, que é nossa companheira aqui no dia a dia, né, a nossa cuidadora, está sempre cuidando de mim e da minha esposa. Irmã Ana, muito obrigado. Eu quero mandar um forte abraço lá para depois do oceano, lá na minha querida filha Poliane. Um forte abraço para você, para o Atis, para os familiares dele, eu não sei citar nenhum nome. Que Deus abençoe vocês, que tudo que vocês venham a fazer seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Cresçam, progridam, prosperem e temam ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ao meu filho Dene Wesley, né, ali em Lusiânia, Jardim Zuleika, que Deus abençoe. Forte abraço, meu filho, que Deus te faça levantar, crescer, prosperar, em nome de Jesus. Abraço para os meus netinhos, Emily e Dene. Também nós não podemos esquecer da nossa filha caçula, né, Karen Wesley, em Holanda, lá em Aparecida de Goiânia, juntamente com seu esposo Fernando. Que Deus abençoe. Deus abençoe os meus netinhos Isabela, Emanuel e Alana. Que essa família seja uma bênção na obra de Deus, continuem crescendo, prosperando e fazendo acontecer tudo de bom, e que Deus seja honrado, glorificado na vida de vocês. Aí, voltando aqui para os nossos amigos do outro lado, né, do Nordeste, pessoal da Bahia, pessoal baiano, me deixaram por um tempo, eu não consigo mais ver nenhum baiano nas minhas lives. Tá acontecendo alguma coisa aí, eu acho que o povo está trabalhando muito, está congregando muito, eu não sei, mas olha, vai um forte abraço para o meu tio Aurelino, minha tia Ana, e a todos os meus primos, filhos desse casal. Eu não vou falar nenhum nome, porque se eu falar eu vou ser injusto, porque são muitos filhos e eu amo a todos. É um abração para todos os filhos e filhas e netos do meu tio Aurelino com a minha tia Ana. Que Deus os abençoe. Aí em Santa Rita de Cássia nós temos pessoas muito importantes, né? Pastor Antônio, uma bênção, congregou com a gente um bom tempo, agora está em outro ministério, mas continua meu amigo, uma pessoa a quem eu devo gratidão, né? Uma pessoa que é como um irmão para mim. E a sua esposa, a irmã Cleomar, a missionária Cleomar,
E eu também não posso deixar de mencionar a nossa irmã Marilene, né? Gente, amiga de muitos anos. Que Deus abençoe a irmã Marilene. E os filhos do irmão Antônio com a irmã Cleomar, os filhos da irmã Cleomar de um modo geral. Eu não vou falar os nomes aqui dos cônjuges, né? Mas eu posso citar aqui o Gideon, o Silas e a Raquel, né? Que são meninos aí que já estão grandes, já são pais, e a Raquel já é mãe, mas eu trato como meninos, como se meus netos ou meus sobrinhos fossem, né? Deus abençoe cada um de vocês aí. Forte abraço para toda a criançada aí. E eu quero também mandar um forte abraço aqui para o meu irmão, Adailton, né, aí em Santa Rita de Cássia, minha cunhada Neta. Neta manda também um abraço aí para seu pai, né, seus irmãos, todo mundo aí. Eu tenho um bocado de primo também aí em Santa Rita, aí no Barreiro. Esse pessoal não me assiste, que eles trabalham demais, não dá tempo, né? Tem a Isa, tem o Júnior, tem o esposo da Isa, né? Os irmãos da Neta, né? Todos, né? O Quinca, o Domingos, a Sebastiana, pai da Neta, meu amigo, né? De muito tempo, né? O Justiniano. Eu não gosto de falar nomes por isso, porque chega uma hora que eu esqueço algum, e aí esse que eu esqueço, ele vai ficar triste, né? Então, você que eu esqueci de falar o seu nome, você me perdoa e receba o meu abraço carinhoso. Que Deus te abençoe ricamente em tudo que você fizer. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu estou indo e você fica com Deus e volte sempre que tiver um vídeo aí, um comentário de vídeo, você aparece para nos prestigiar, para fazer crescer o nosso canal, né? A gente ainda não conseguiu monetizar por falta de inscritos. Então divulga, pede as pessoas aí para se inscrever, para curtir, compartilhar, para que a gente possa crescer, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, tchau, tchau, até a próxima.